Maravilha, pessoal. Estamos gravando então. Já fizemos a chamada. Agora vamos dar sequência ao nosso estudo aí, onde nós paramos, né? Então, eu convido vocês a ir até a página 24 da apostila, para a gente continuar a nossa conversa. Lembrando que nós estamos falando de filosofia antiga, filosofia pré-socrática, né? Relembrando, a filosofia antiga normalmente um foco todo é direcionado para a filosofia na Grécia, que é considerado o berço da filosofia. E quando nós falamos de filosofia antiga, nós temos que pensar em três grandes períodos: o período pré-socrático ou cosmológico, o período clássico e o período helenista ou helenístico. Então, nós vamos tratar da primeira parte dessa divisão, que é o período pré-socrático. Então, nós estamos vendo, e aí nós já vimos nas aulas anteriores, que os filósofos pré-socráticos eles se ocupavam com a cosmologia ou com o estudo da physis. O que é a physis? A physis é a palavra grega que significa natureza, e natureza no sentido da composição da realidade. Do que qual é o substrato essencial de tudo que existe, qual que é o fundamento último da realidade. Então, era isso que eles se preocupavam, por isso eles eram chamados de filósofos cosmológicos. E aí nós vimos no nosso encontro anterior que o primeiro filósofo é o Tales de Mileto, e o Tales de Mileto afirmava que a arqué, que quer dizer princípio, a arqué do universo era a água, ou o úmido, porque por meio da observação ele identificava que a água era um elemento vital, sem a água não haveria vida. E aí então ele interpreta dessa forma. A grande contribuição de Tales para a história da filosofia é realmente oferecer um argumento de que um fundamento para a realidade não seria uma atribuição dos deuses do panteão da mitologia grega. E ele, então, por meio da observação, do raciocínio, ele tenta identificar um elemento fundamental dentro da composição que nós observamos da vida comum. Então, ele tentou analisar o mundo tal qual ele se apresenta e, por meio dessa análise, conseguir identificar um elemento, vamos dizer assim, com um elemento da natureza e não um atributo de alguma divindade, tá bom? Então, esse foi o Tales. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho de Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Então, esse é o objetivo dessa aula. Então, começando por Anaximandro, já na página 25, nós temos aqui, então, Anaximandro também pertencente à escola jônica, assim como Tales, e o próprio Anaximandro foi discípulo de Tales. Então, veja que na filosofia, na história da filosofia grega, nós vamos ver que há uma série de sucessões, assim, discípulos que se tornam também discípulos de grandes filósofos que também se tornam grandes filósofos na história. Nós vamos ver que no período clássico também foi assim, né? Sócrates discipulou Platão, que discipulou Aristóteles, e aqui nós temos também Tales discipulando Anaximandro. E o Anaximandro, ele afirmava que a arqué era um elemento indeterminado, chamado apeiron ou apeiron, né? Se discute qual é a forma correta de se pronunciar, nós ficamos com a forma apeiron, tá bom? Então, o apeiron é como o próprio a introdução do que eu disse já afirmou, é um elemento indeterminado. Então, o que é o apeiron? É um arqué, um princípio ordenador do mundo e que não pode ser identificado com nada que existe. E aí você tem em Anaximandro um esforço de um raciocínio mais abstrato, porque se Tales ele identificava um elemento da natureza, Anaximandro vai dizer, olha, não existe um elemento na natureza que ordena tudo que existe, porque esse próprio elemento
ele precisa ser ordenado por algo anterior a ele. Então, esse algo anterior é um elemento não natural e, portanto, é o que ele chamou de apeiron. Então, o apeiron, então, é o que produz a formação por meio de movimentos circulares, movimentos de composição, movimentos de oposição, que vão gerando as diversidades das coisas que existem no mundo. Tá? Avançando aí, né, falamos de Anaximandro, vamos falar de Anaxímenes. Anaxímenes, um grande filósofo também, muito importante para a história da filosofia, também segue a tradição de Tales e Anaximandro dentro da escola jônica, e ele vai propor uma outra forma de arqué, de princípio fundamental de tudo que existe. E para Anaxímenes, esse princípio era o pneuma. Pneuma é uma palavrinha grega, que significa ar. Veja que Anaxímenes retoma, de alguma certa forma, aquele esforço de Tales de buscar, num elemento da realidade, um fundamento de tudo que existe. Contudo, ele vai abstrair mais do que Tales. Porque se para Tales o elemento ordenador de tudo que existe é a água ou o úmido, Anaxímenes vai afirmar que esse elemento, na verdade, é o ar. Então, é um elemento mais, vamos dizer assim, menos rarefeito, né? É menos identificável pelos nossos sentidos. Então, o ar é mais dinâmico do que a própria água. Então, ele retoma o ar. Qual que é a justificativa dele para o ar? Ele fala, olha, na verdade, antes de a gente, dos seres viventes, precisarem da água para existirem, na verdade, antes disso, eles precisam do ar. Então, um bebê, quando nasce, a primeira coisa que ele faz é respirar. Então, sem o ar não existe vida, e o ar é um elemento muito mais dinâmico, que está em todos os lugares, diferentemente da água. A presença do ar não é que é diferentemente da água, né? Mais presente do que a água é o próprio ar, segundo o pensamento de Anaxímenes. Tá? Então, ele vai propor essa ideia aí. Ele vai ir contra, então, como a gente já pode entender, o Anaximandro, por não acreditar que um princípio indeterminado poderia ser objeto da compreensão humana. Então, ele rejeita a ideia de apeiron e ele retoma, então, a busca de um elemento na natureza que seja o princípio fundamental de todo o universo. Bom, página 26 agora, vamos falar nesses minutinhos que nós temos de Heráclito. Heráclito é um grande filósofo, talvez um dos maiores, né, se não o maior filósofo pré-socrático. Ele vai afirmar que, na verdade, o mundo, a realidade, é puro movimento. Então, não existe nada estável no mundo, está tudo mudando, está tudo se refazendo, se recompondo, nada permanece a mesma coisa, né? Nós não somos a mesma pessoa do que éramos um segundo atrás. Todos nós estamos em constante mudança, tudo que existe é sempre um devir constante, é sempre mudança. E para identificar e para tentar ilustrar essa constante mudança, o Heráclito vai usar como modelo para sua arqué o fogo. Então, o fogo como esse algo indeterminado, esse algo que não permanece o mesmo, esse algo que está em constante alteração, é um exemplo clássico, é um modelo clássico de como funciona o universo.
É uma frase de Plutarco que exemplifica muito bem a filosofia de Heráclito, é a seguinte: um homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Um homem não pode se banhar no mesmo rio duas vezes. Por que essa afirmação? Porque a ideia do rio é um exemplo bem próprio, né, para a filosofia de Heráclito, porque o rio, a água corrente está sempre fluindo, então o rio nunca é o mesmo, você nunca vai entrar nas mesmas águas do rio, porque ele está em constante movimento. E se a gente aprofundar um pouquinho mais a reflexão, um homem não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez que ele entrar, nem o rio é o mesmo e nem o próprio homem é o mesmo, porque tudo que existe, todos nós e tudo está em constante devir, né? Mais para frente, a filosofia contemporânea vai retomar esse pensamento de Heráclito. A gente tem uma retomada muito significativa em Nietzsche, por exemplo, um filósofo contemporâneo muito importante, né? E essa ideia de constante devir, de não permanência, uma crítica à ideia de uma filosofia da identidade, né? É bem retomada na filosofia contemporânea, baseando-se, portanto, nas primeiras noções aqui apresentadas pelo Heráclito. Beleza, pessoal. Então, essa é a nossa aula, não é? No nosso tempo aqui é bem restrito mesmo. Eu vou deixar alguns minutinhos aí para dúvidas. Quem quiser perguntar, né, tirar alguma dúvida, quiser que eu esclareça alguma questão com mais profundidade, eu vou ficar à disposição. Eu vou tirar aqui a gravação, vou pausar a gravação e aí a gente continua a nossa conversa, tá bom?